Segundo estabelece a Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O tema jurídico de hoje vai falar sobre o trabalho da Promotoria do Meio Ambiente e do Patrimônio Social e ações desenvolvidas para a preservação do ecossistema. O programa Tema Jurídico começa hoje uma série de entrevistas sobre o trabalho das promotorias. O promotor de Justiça do Meio Ambiente tem por atribuição a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, quando ocorre um dano ou quando há perigo de que um dano ao meio ambiente ocorra, o promotor de Justiça promove a defesa no âmbito extrajudicial por meio de instrumentos como o inquérito civil público, o termo de compromisso de ajustamento de conduta e as ações coletivas, dentre as quais a ação civil pública. Hoje vamos conversar com o promotor da Promotoria do Meio Ambiente e do Patrimônio Social, Eulâmpio Duarte. Doutor Eulâmpio, seja muito bem-vindo ao programa Tema Jurídico. Quais as atribuições dessa promotoria, doutor Eulâmpio? É um prazer estar aqui com você. Na verdade, as atribuições da Promotoria do Meio Ambiente hoje em dia são amplas. Por exemplo, a gente hoje não tem a designação somente de Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social. Promotoria do Meio Ambiente, Patrimônio Social, Habitação, Paisagismo, Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural. Nossa! Essas atribuições todas foram transferidas recentemente com a nova lei orgânica do Ministério Público para a Promotoria do Meio Ambiente. É tanto que nós tínhamos aproximadamente uns 50 processos e vieram das outras promotorias hoje, vários, 30 de um, 20 de outros, e agora a gente está assoberbado em razão da ampliação do leque de atuação da Promotoria do Meio Ambiente. Interessante, porque muita gente nem sabe disso. É verdade. Agora eu pergunto para o senhor, como é que as pessoas, a população em geral, pode procurar ajuda através dessa promotoria, se perceber ou, enfim, tiver alguma denúncia ligada a uma dessas atuações aí? Veja bem, a Promotoria do Meio Ambiente tem a atuação a partir das 7 da manhã e perdura até 19 horas. E tem uma pessoa permanente lá na curadoria, ou no mínimo uma pessoa, mas às vezes tem duas, para atender a população. Também pode se dirigir através do telefone 3321-2166. E existe a ouvidoria do Ministério Público também, que você pode entrar no site do Ministério Público e fazer a reclamação que bem entender através do site da ouvidoria. Agora, é interessante que preste todas as informações, porque normalmente, ontem mesmo, nós recebemos uma reclamação sobre poluição sonora no bairro do Alto Branco. Aí você diz poluição sonora no bairro do Alto Branco e não diz onde, né? Então, a gente não pode nem atender a uma reclamação quando não existe informações que permitam que a gente vá averiguar aquilo. Agora, em se tratando de Campina Grande, você citou um exemplo da poluição sonora, quais são os principais crimes registrados que a promotoria tem conhecimento aqui na cidade? É poluição de qualquer natureza. A gente tem graves problemas, por exemplo, de poluição atmosférica produzida por panificadores, que a gente está lutando muito contra isso, que além de existir a poluição atmosférica que atua aqui na cidade, tem o desmatamento da mata do semiárido, que hoje em dia já está se transformando em árido, deixando de ser semi. Paraíba é hoje o estado brasileiro em maior processo de desertificação, justamente porque existe ainda um grande uso da madeira como energia. E Campina Grande, obviamente, é comum que nos bairros
já é tradição acender a fogueira. Como é que fica a atuação do Ministério Público e da Promotoria do Meio Ambiente diante desse cenário, doutor Lamp? Veja, é interessante que, desde o Código de Postura de 1927, que era proibido fogueira em Campina Grande e nas povoações do município. Quais eram as povoações? Queimadas, Lagoa Seca, Massaranduba. As cidades circunvizinhas, As cidades né? circunvizinhas que, naquele tempo, pertenciam ao município de Campina Grande. Grande. E estabelecia uma multa de R$ 10.000 para quem fizesse a fogueira e era obrigado a retirar a lenha do local. Então, eu, apesar de ter nascido em Cabaceiras, no município de Cabaceiras, eu resido em Campina Grande desde os 14 anos. E não existia muitas fogueiras em Campina, existia quase nada de fogueira em Campina em razão dessa proibição ser antiga. A tradição que a gente via e que eu convivia era a tradição de fogueira na zona rural, para assar o milho, no dia de São João, etc. No entanto, quando começou o maior São João do mundo, houve um incentivo para se fazer fogueira em Campina Grande pelo poder público para competir com Caruaru. Aí realmente foram produzidas muitas fogueiras e em 2004 houve uma reclamação da Associação Campinense de Pneumologia, de alguns hospitais, como Antônio Tagino e outros, o Infraero, porque as aeronaves que vinham para Campina Grande não conseguiam aterrissar em razão da aproximação para a aterrissagem encontrar uma cortina de fumaça, aí tinham de ir para João Pessoa, e o Corpo de Bombeiros, que para atender as pessoas não podia em razão de fogueiras dos dois lados das ruas. Então existia muito incêndio em razão das grande número de fogueiras. Aí o Ministério Público, em 2004, iniciou um trabalho de conscientização da população. Distribuímos na prefeitura, a prefeitura produziu 20.000 folhetos de cordéis, era do poeta Manuel Monteiro, que infelizmente faleceu recentemente. E o nome era São João sem fogueira e sem balão. E a gente começou a conscientizar os professores, levar para as escolas municipais esses cordéis e conseguiu diminuir. Em 2004 havia 23.000 fogueiras aproximadamente em Campina Grande pela quantidade de lenha que foi vendido, segundo os dados do IBAMA. Sim. Que era a época que fazia a fiscalização. E um ano passado, pela venda das fogueiras, esse ano eu ainda não tenho os dados, pela venda de lenha foram só 900 e poucas fogueiras. Foi uma redução bem considerável. Uma redução de mais de 80%. Bem considerável. Então, isso aí foi a conscientização do povo. Não foi punição, não houve nenhuma punição. Agora, existe uma lei na lei municipal, Código do Meio Ambiente, que estabelece que é proibido fogueira sobre asfalto e até 200 metros de qualquer equipamento público, estabelecimento público ou privado de uso coletivo. Então, não se pode fazer fogueira até 200 metros de bares, restaurantes, escolas, igrejas, etc. Então, para fazer o cumprimento dessa lei, a gente tem uma equipe de fiscalização formada pela Promotoria do Meio Ambiente, através de servidores da Promotoria do Meio Ambiente, SUDEMA, Polícia Ambiental, Coordenadoria do Meio Ambiente do município e algumas ONGs, como a Defesa Florestal de Tony, que faz um trabalho de ajuda ao Ministério Público excelente. Ok, doutor Lâmpio. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Nós voltamos agora com mais um bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute o trabalho realizado pela Promotoria do Meio Ambiente e do Patrimônio Social. Doutor Eulâmpio, como nós havíamos falado no bloco anterior, a sociedade deve e pode denunciar casos, né, contra o meio ambiente, situações, mas
nós falávamos também acerca da falta de provas, né? E às vezes a pessoa diz, tem uma poluição sonora em tal lugar, mas não passa detalhes dessa denúncia. O que fazer, por exemplo, se alguém flagrar uma situação de maus tratos contra animais, ou entre outras situações, como a gente acabou de citar aqui? Ela deve fotografar, sei lá, encaminhar um vídeo, ter algumas munições, algumas provas para esse tipo de crime? Quanto mais informações, melhor. Na verdade, o artigo 32 da Lei 9.605 estabelece penas de detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa para maltratos a animais. E para se comprovar isso, seria interessante mesmo que a pessoa fornecesse maior quantidade de provas que ela pudesse juntar. Mas, na verdade, quando isso chega, um problema desse chega à promotoria do meio ambiente, a gente encaminha a polícia para fazer a instauração de um procedimento que normalmente se chama termo circunstanciado, né? Porque De ocorrência. são que eles consideram crime de menor poder ofensivo. Infelizmente, nunca ninguém vai ser preso por nenhum crime ambiental, porque todos são abaixo de até 4 anos e a lei estabelece que crimes praticados até 4 anos de detenção, de reclusão, esses crimes são feitos termos circunstanciados. No dia da audiência, o promotor faz uma proposta e essa proposta sendo aceita, aí o infrator vai apenas prestar serviço à comunidade, que a lei ambiental, a lei 9.605 estabelece que seja voltada para a defesa do meio ambiente, mas muitas vezes nem é transformada até em cesta básica, não tem nada a ver, não é, com o meio ambiente. Mas, infelizmente, só existe um crime, que é até 5 anos, que é o uso irregular de motosserra, ou a comercialização irregular de motosserra, que estabelece até 5 anos de prisão, de punição, de reclusão. Com relação a esses crimes contra os animais, o senhor acha que depois de haver uma evolução, uma recente discussão também sobre isso, as ONGs aí têm caminhado duramente nesse assunto, o senhor acha que houve uma diminuição? Porque aqui em Campina é muito comum nós passarmos em avenidas principais da cidade e vermos animais soltos, pastando ali. Por exemplo, quem passa pela Avenida Manuel Tavares no Alto Branco, é muito comum presenciar essa situação. Mas o senhor acha que isso vem diminuindo, vem aumentando? Como é que está esse cenário aqui na cidade? Veja bem, esse problema existe em Campina Grande há muito tempo. Até a gente, na época que era, se eu não me engano, foi no governo Félix Araújo. A gente fez um trabalho com a doutora Valéria Barros, que era superintendente da STTP na época, e foi apresentado um projeto, inclusive ela apresentou esse projeto, foi a primeira cidade do Brasil a apresentar esse projeto, ela apresentou em Santa Catarina, que a gente trabalhou para fazer o controle de todos os carroceiros de Campina Grande. Emplacar todas as carroças, fazer exame nos animais e exigir que fosse feito vermifugação, etc. Contudo, a gente não conseguiu dar andamento a esse projeto porque necessitava de que esses carroceiros conhecessem a legislação de trânsito para poder se regularizar. E 99% eram analfabetos. Então, não existia condições de você alfabetizar a época para eles aprenderem a legislação de trânsito e obedecer à legislação de trânsito. Então, a gente teve de parar por aí. Doutor Olâmpio, depois da concretização da legislação ambiental que prevê os crimes, hoje, o nosso cenário, o que é de fato considerado crime ambiental? Veja bem, existem crimes contra a fauna,
crimes contra a flora, crimes de poluição de qualquer natureza, tem as infrações contra o patrimônio histórico e as infrações contra o patrimônio cultural também. Então, em razão disso, hoje em dia não é tão difícil como antigamente, porque para fazer uma comparação, por exemplo, existia uma lei de proteção à fauna que estabelecia penas severas para quem abatesse um só animal, que às vezes aquela pessoa era presa e era um crime inafiançável. Enquanto o Código Florestal permitia que se desmatasse milhares de hectares, se queimasse milhares de hectares, se matasse todos os animais que tivesse dentro daquela floresta, e não existia a pena de prisão. Então, hoje em dia, com a Lei 9.605, pelo menos existe uma equiparação quanto à pena, em razão da infração cometida. Ou seja, quanto mais reprovável a conduta, mais severa a punição. Mais severa a punição, que antes, em razão de ser duas legislações diferentes, existia essa discrepância. Agora, a punição, ela está equiparada, está em mesmo nível quando se trata de uma empresa que comete esse crime ambiental ou uma pessoa física, ou seja, como é que funciona esse trâmite em se tratando de empresas? Por exemplo, nós havíamos falado das indústrias, as fábricas, enfim. Veja bem, existe as empresas respondem penalmente também. Aí você diz, vai botar a empresa na cadeia, não existe, obviamente, né? Que não. Então, existem as penas para as empresas, as penas restritivas, as penas de multa, certo, e as penas restritivas de direito. Quais são as penas restritivas de direito? São a suspensão das atividades, temporária ou definitivamente. Existe a proibição de contratar com ente público, inclusive licitação. Existe, interessante também, a prestação de serviço à comunidade. Aí como é que a empresa vai prestar serviço à comunidade? Custeando projetos ambientais, fazendo a manutenção de logradouros ambientais, como praça, etc. Então, hoje em dia, a empresa, qualquer empresa, é penalmente responsável, mas não exclui a pessoa física que são os proprietários ou gerentes ou administradores da empresa. Elas também podem responder como pessoa física e a empresa responder como pessoa jurídica. Ok, doutor Lâmpio. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse assunto. Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais tema jurídico. Não saia daí. Chegamos ao último bloco do programa Tema Jurídico de hoje, que está abordando as questões relacionadas ao meio ambiente. Doutor Lâmpio, tem uma discussão bem recente aqui em Campina Grande, que é sobre a obra em homenagem ao Sesc Centenário da cidade, que está sendo construída ali, às margens do Açude Velho, podemos dizer assim, né? E o IFAEP entende que aquela obra, ela atrapalha a visualização do espelho d'água, é um espaço tombado pelo patrimônio histórico, se eu não me engano, tem uma questão como essa. A Promotoria do Meio Ambiente com certeza está acompanhando esse caso. Como é que está a situação ali daquela obra? Veja bem, a gente, quando tomou conhecimento dessa obra, em razão do que existe, que é o tombamento por parte do IFAEP, e também considerado um parque municipal e área de preservação permanente, consta no Código de Meio Ambiente do município e consta na Lei Orgânica do município de Campina Grande. Então, nós oficiamos à Prefeitura e pedimos para a suspensão das atividades da execução da obra até que fosse ouvido o povo de Campina Grande, através de uma audiência pública. Por quê? Porque é uma obra que vai marcar o Sesc Centenário da cidade. Vai ser uma obra marcante para Campina Grande.
vai ser uma obra marcante também, porque é ao lado do maior cartão postal, mais belo cartão postal de Sem Campina Grande. dúvida. Então, esse cartão postal pode estar sendo afetado e pode não estar. Mas vamos ouvir o povo, vamos ver o que é que o povo diz. Não vamos decidir em nome Sozinhos. do povo, não é? Então, como a prefeitura não suspendeu, nós marcamos uma audiência no Ministério Público e foi discutido esse assunto com o IFAEP, que estava presente, com o Instituto Histórico de Campina Grande também, e os representantes, e a discussão foi grande demais. Não houve possibilidade de se chegar a um consenso. denominador comum. Pelo contrário, eu não imaginei que a discussão fosse tão grande, mesmo no momento o INFAEP tendo embargado a obra, a Prefeitura Municipal não quis atender a essa determinação do INFAEP. No entendimento do Ministério Público, no entendimento nosso, eu acho que a população devia ser ouvida, especialmente porque se trata de uma coisa que vai marcar Campina Grande. Se vai marcar Campina Grande num local que é o cartão postal de destaque da cidade, então vamos escutar o povo e saber se o povo quer ou não quer. E uma outra questão também que mexe com essa localização irregular, que inclusive causou um rebuliço danado agora, às vésperas do maior São João do Mundo, é a questão das barracas de fogos também, né? Que segundo o Corpo de Bombeiros, aquelas barracas que funcionam ali às margens da Avenida Agemiro de Figueiredo, ali no Dinamérica, elas estão inclusive irregulares. É isso mesmo, doutor Yolanda? Pelo menos existe laudo do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil dizendo que há risco para a população vizinha e para os próprios comerciantes e quem vai ao local para adquirir o produto. Então, se existe um risco iminente para a população de que aquelas barracas possam explodir, etc., o Ministério Público, desde o ano passado, a doutora Adriana fez isso, recomendou à Prefeitura que encontrasse outro local para relocar aquelas pessoas em que fosse um local que não oferecesse risco para a comunidade vizinha e para os próprios comerciantes. E não foi cumprido isso. Passou um ano, não foi cumprido. E agora nós fizemos essa recomendação também. Nos afastamos, eu acho que, eu não tenho essa informação, mas eu acho que também não foi cumprido pela Prefeitura. A Prefeitura alega que não existe terreno para colocar essas pessoas. Eu acho que se não houver como colocar em local adequado, não deve ter. Só deve ter se o local não oferecer risco, seja onde for, porque a gente não pode permitir que uma vida sequer possa ir a risco em razão de uma irregularidade praticada. Ora, até na audiência, o procurador do município pediu para o Ministério Público fazer um termo de ajustamento de conduta. Aí eu perguntei, essas pessoas têm alvará? Nenhuma tem. Então, como o Ministério Público vai regularizar a situação de quem está irregular? Pois é, desde o início, né? Porque são pessoas que estão ali há quase 20 anos. Exatamente. Doutor Eulampio, a questão da poluição sonora, que nós até havíamos falado, as pessoas têm denunciado muito esse crime. Como é que está sendo a fiscalização? Porque, por exemplo, ali no centro da cidade, nós vemos algumas áreas denominadas áreas do silêncio, né? Tem a lei do silêncio. Mas é muito comum a gente ver no centro os carrinhos de DVDs, músicas altas. Nos bairros, eu acredito que tem muito problema com a vizinhança também. Como é que funciona a atuação, a fiscalização e a punição nesses casos? Aquela área de silêncio ali foi até uma recomendação do Ministério Público para que se criasse uma lei que protegesse aquela área, justamente pelo grande número de reclamações que eram feitas por advogados, contadores, médicos, etc.,
que não podiam trabalhar, não tinham condições de trabalhar em razão da produção de poluição sonora provenientes exatamente pelos aqueles carrinhos de som. E, infelizmente, a fiscalização é inadequada. Existe a lei, a Coordenadoria do Meio Ambiente tem a obrigação de fazer a fiscalização, mas a gente sabe todos os dias que a fiscalização é deficiente, é ineficiente. Não existe uma fiscalização adequada e o povo todos os dias reclama da continuação da poluição sonora nesses locais que a prefeitura já criou a lei para que não existisse a produção de sonoridade, contudo não fiscaliza. Existe punição nesses casos, só para a gente fechar? Existe punição e essa punição é estabelecida pela própria Coordenadoria do Meio Ambiente Do município. do município. Ok, doutor Lâmpio, muito obrigada por sua participação, por todos os esclarecimentos e seja sempre bem-vindo ao tema jurídico. O Ministério Público agradece, eu agradeço pessoalmente em nome da Promotoria do Meio Ambiente. Ok. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Um bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.